Hi, good to see you are back. Alguns estão de volta, algumas pessoas são novas. First of all, em primeiro lugar, I want to thank the people who wrote to me, as pessoas que escreveram para mim, about grounding, sobre grounding, de andar de pé, descalço na terra, na grama molhada, na terra úmida, na areia, e dentro do mar, ou uma água corrente na terra, onde descarrega eletricidade estática. Tá? Foi, acho que umas 3 ou 4 sábados atrás. Tá? I was surprised. I was pleasantly surprised. Eu fiquei surpresa, agradavelmente, that people have tried, que algumas pessoas tentaram, other people have watched, outras pessoas observaram, that grounding makes a big difference. People feel better. As pessoas se sentem melhores. Tá? Me escreveu alguém que a mãe ou a sogra que estava com dor no joelho, não sei o que, assim. Eles ficaram, por coincidência, 10, 15 dias no mar e, praticamente, quando voltaram para casa, ela tinha sarado daquela dor no joelho. Mas todo dia andava na praia, entrou um pouquinho o que descarregou eletricidade estática. Né? E atribuiu que a dor sumiu, atribuiu ao grounding. O que é o grounding? De estar em contato com a terra, com os pés, com a sola do pé, com o pé descalço, de vez em quando até pode pôr as mãos também dentro ou em cima da grama molhada. Tá? E quanto mais vezes por dia puder fazer isso, melhor. Não temos muita chance que mora em prédio e no centro de uma grande cidade, né? Mas pode-se, nesses vídeos que tem sobre grounding, tem outros meios de sugerir, e se por acaso vocês querem, eu posso fazer mais 1 ou 2 daqueles vídeos sobre grounding. Mas, em todo caso, agradeço muito as pessoas que me deram esse retorno. Para mim, significa muito que, além de eu transmitir em inglês, quero fazer o tempo mais útil e, além de ouvir palavras em inglês, também saber o que está se passando no mundo, o que tem de novidade, coisas diferentes, né? Que a gente não recebe em noticiário e pela televisão. Tá? Então, quanto podem me confirmar que com o grounding, tá? E antes, outra coisa que foi também muito agradecido foi job interview, questions and answers. As pessoas foram fazer entrevista, não foi em inglês, mas nós tivemos, acho que 10 sábados sobre job interview, questions and answers, e as pessoas ficaram tão à vontade na entrevista que acharam que ajudou muito. Então, eu agradeço muito quando me informam isso, para eu saber que estou fazendo a coisa certa. E o que mais foi aceito e reconhecido, as pessoas que passaram a fazer Qigong e Tai Chi e estão se sentindo muito melhor, e agora estão se sentindo melhor com o grounding. Então, I'm very happy I could contribute. I am very happy I could contribute. Estou muito feliz porque eu pude contribuir. Now about Bitcoin. I'm not advertising
advertising, anunciando, nem fazendo propaganda, né? But just for you to have an idea, just for you to have an idea, só para ter uma ideia, most probably you are not going to use Bitcoin, mas provavelmente você não vai usar Bitcoin. But similar things are going to come. Mas coisas parecidas vão surgir. Why? Because the money system is unfair. O sistema financeiro é injusto, não é uma coisa unfair, jogo limpo. Fair play é jogo limpo, né? And the money system is not fair play. Tá? Why? For example, you put money in the bank. You put money in the bank. Você põe o dinheiro no banco, né? You put on a saving account. You put on a saving account. Você põe numa poupança. You get interest. You get interest. Você recebe juros. Juros como que é? Interest. Interest. Escrito interesse, tá? E juros é interest. How much? 0.5, 0.7, 0.4. Quanto de juros você ganha? 0,7, 0,5, 0,4. But the bank lends your money, mas o banco empresta esse dinheiro que você deposita lá na poupança, a quanto juros por mês? 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Tá? Então, o banco sai lucrando muito com o seu dinheiro. Tá? Além de você só receber juros muito baixos, there is inflation. Tem inflação. Today you put 10,000 on the bank, você põe 10 mil na poupança, dá para comprar, vamos dizer, uma bicicleta ou motocicleta, alguma coisa, né? Depois de um ano de receber juros, dá para comprar mais ou menos um pouquinho mais do que meia bicicleta, porque teve a inflação. Então, os juros, você poupa, economiza dinheiro, e esse dinheiro, em verdade, o valor diminui. O número de reais, de dólares, seja lá o que for, não diminui. Mas o valor aquisitivo, o que você faz com o dinheiro, diminui, diminui, diminui. Então, isso não é justo, não é justo no mundo inteiro. A friend of mine, many years ago, wanted to have a Swiss bank account. Um amigo meu, muitos anos atrás, queria ter uma conta no banco suíço. Finally, he managed. Finalmente, ele conseguiu. He did it. Ele conseguiu. And he put $2,000. Ele pôs $2.000, né? Which is about 10,000 reais. So, it's good to have money on the Swiss bank. After 3 years, he got a letter, depois de 3 anos, he was owing the bank, que ele estava devendo dinheiro para o banco. Because the maintenance of the account, só de manter a conta, só ter a conta no banco, as taxas, os $2.000 em 3 anos foram consumidos. Né? So, not fair. Não é jogo limpo. Né? But it's all over the world. It's all over the world. É pelo mundo inteiro. Né? Now, Bitcoin is different. First, they don't charge for operation. Em primeiro lugar, eles não cobram, porque agora tem o Pix, que parece que não é cobrado, né? Mas se transferia
um dinheiro, R$7, R$6, a taxa de transferir dinheiro, né? E muitas outras taxas, né? Que quando pagamos com cartão, né? Tem um certo prazo, sai da nossa conta, mas demora um pouquinho mais para a pessoa receber, né? A loja, né? Assim. Então, sempre tem uma defasagem que é em prejuízo do dono do dinheiro. Né? So, and this has to change. Mas o que nós podemos fazer? What can we do? Nothing. But somebody came up, alguém surgiu, somebody came up with the idea of Bitcoin. And other similar ideas are going to come up. E outras ideias semelhantes vão surgir de uma forma que nós vamos escapar de ter sempre esse prejuízo. Okay? So, let's go back to the vocabulary. O verdadeiro motivo dessa live é inglês. So, let's review some useful sentences. O que é useful? Úteis. Vamos rever algumas frases úteis. Diz a teacher, good morning. I'm here in your class, very happy to see you again. Have a great weekend and a wonderful new week. I love you. I love you too. Good, everybody. It's me, okay, Arnaldo, everybody. Good to see you, Lua Negra. All right, let's go back to some useful sentences. I want to be very specific. I want to be very specific. Eu quero ser bem específico, quer dizer, eu quero deixar as coisas bem claras. Let me put on some light. I want to be very specific. Let's go into this video. Let's go into this video. Let's go into. Let's go in. Vamos para dentro. Agora, into, vamos para dentro. Né? Esse to é para. Né? Let's go into this video on Bitcoin. I'm going to begin with the most obvious question. Eu vou começar com uma pergunta muito óbvia. Talvez você queira um dia falar. I'm going to begin with the most obvious question. What is Bitcoin? We could probably do an entire program. We could probably do an entire program. Do a program. Do a program. Do a program. Também se você fala make a program, não é tão errado. Não? De vez em quando, e make e do não é tão diferente. We would probably do an entire program just answering to all of the fear, para responder todo medo, uncertainty, incerteza, and doubt, e dúvida, that's out there in the world, que está aí fora no mundo, right now, agora mesmo. Né? Sempre, there are always speculation for somebody to make a lot of money. Sempre tem especulação como fazer mais dinheiro. Alguém está ganhando mais dinheiro. O dólar baixou, Muito bom para quem quer viajar. Mas quem exporta, tá? Que vende o saco de trigo, de soja, o frango, vou dizer, por $10, tá? E $10 valem R$50, então ele lucra alguma coisa, porque o dólar é R$5. Mas aí o governo fala, não, nós vamos baixar o dólar agora só custa 2.
Então, o quê? Aquele que plantou e exportou, em vez de receber pelo saco de trigo ou de soja R$ 50, só vai receber 20. Tá? Entende? Então, por quê? Aí alguém sai lucrando os R$ 30, porque, em verdade, deveria ser 50. Alguém sai lucrando, não sei aonde, mas é naqueles negócios financeiros. Baixou o dólar, oba. Tudo tem seu lado, seu pró e contra. Então, a história financeira ela é muito complexa. E nós somos tão impotentes, não conseguimos fazer nada. Né? Por isso, tem gente que fala assim, não, eu vou inventar uma coisa, como, por exemplo, vou inventar o celular. Né? Porque todo mundo quer telefone e era muito caro, muito difícil, era um sacrifício, propina, tudo só para conseguir um telefone. Então, alguém inventou, agora todo mundo pode ter telefone. Né? Agora, outra pessoa falou assim, não, as pessoas vão guardar o dinheiro de uma forma que não pode vir nenhum governo, collar, e tirar toda a poupança, ou falar, não, agora a moeda do Chile, do Brasil, da Argentina, vai ser tudo uma moeda só. O Brasil ia sair perdendo, porque nossa moeda tem mais valor do que da Venezuela ou de qualquer outro país. Né? Tá? Mas alguém ia sair lucrando. Né? Então, aí nosso dinheiro ia entrar nessa fria. Mas se nós tivermos o dinheiro aplicado numa coisa como Bitcoin, não vai ser afetado, porque não vai mais ser a moeda do país. É uma outra moeda, que é um pouquinho complicado, complexo, e talvez durante alguns sábados nós vamos tentar compreender, mas vamos compreender, essa é a primeira organização que está resolvendo o problema com o dinheiro, né? E vão surgir outras. Né? Então, vamos acompanhar e ver, e depois optar, né? Já tem gente que tem o seu dinheiro em banco virtual, porque também tem certas vantagens, né? Ok. We could probably do an entire program. Inteiro, fácil, né? A whole program. Mas as palavras que parecem com português, quando se usa em inglês, é mais sofisticado, em inglês mais bonito. Just answering to all of the fear, ele vai tentar responder todo aquele medo, uncertainty and doubt e dúvida that's out there in the world, no mundo, right now. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. So what I'm going to do to say to you, Bitcoin is not a stock. Não é como ações. Although you are going to hear about in the financial newsletter. Newsletter é muito usado, é carta de notícias. Isso é, então, que é mandado pessoalmente para cada pessoa, por WhatsApp, ou e-mail, ou internet. Né? É newsletter, é uma carta com notícias, com novidades. Or you will know it by Yahoo Finance. Esse é um canal que só fala sobre finanças, né? And all the financial channels. E todos os canais financeiros. There were advertisements. There were advertisements. There were advertisements. Havia anúncios, propaganda, né? Commercials, mesma coisa, né? For Bitcoin in the Super Bowl.
naquele jogo, né, de futebol mais famoso, eliminatório, né? During half time, no intervalo do meio tempo. It is not stock, não é ações. It is not a security, não é uma segurança. It is not something that you would think of. You would think of. Que você pensaria the way you would think of shares. Você pensar como ações de uma companhia. Like having shares from Microsoft, Apple, né? De quem teve ações da Microsoft e da Apple fez muito dinheiro porque subiu, né? Or something like that. Alguma coisa assim. It isn't even a physical coin. Bitcoin chama a moeda bit, mas realmente não é uma moeda física. Você não tem nada na mão em material, nem papel, nem moeda, nem nada. Não é uma moeda física. It is not a physical coin. So often you will see people in the advertisements holding a physical coin. Mesmo que na propaganda você vai ver uma pessoa segurando uma moeda. Mas não existe nada de moeda, nada de papel. But in truth, it is not a physical coin. It is not a physical coin. Quer dizer, não existe nenhuma moeda em papel por aí que você tem, bom, eu tenho no meu bolso Bitcoin. Ela só existe virtualmente. What is it? What is Bitcoin then, if it's not nothing of these things? O que então é a moeda Bit? Se ela não é ação, não é dinheiro moeda, não é dinheiro papel, o que é então? I mentioned this. Bitcoin is highly advanced technological solution. Bitcoin is highly advanced technical solution. Bitcoin é uma solução técnica muito avançada. Nós tivemos outras soluções técnicas, com o Covid, com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar de casa, com internet, com computador. Tá? Então, foi uma solução técnica altamente avançada. E, quando voltou tudo, muitas pessoas ficaram um dia ou dois dias por semana trabalhando de casa. Né? Então, tem essas mudanças para a nova técnica. The way we deal with money and what money means to us and our family. So, a solution to the problem, uma solução para o problema, and the disparities of today's money, as disparidades do dinheiro hoje em dia, the way we deal with money, o jeito como nós lidamos com o dinheiro, what money means to us and our family. Bitcoin is an advanced engineering solution. Bitcoin é uma solução avançada de engenharia. And one of the reasons this was designed, dos motivos que isso foi projetado, and one of the things that it can do, e uma das coisas que ela pode fazer, is end the suffering, e terminar com o sofrimento, of people who have no control over their currency. Para acabar com o sofrimento, né, das pessoas que não têm controle sobre seu dinheiro. Cobram tantos juros, já descontam. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Já tiram o dinheiro de você. Né? O que você pode fazer? Né?
Okay, yeah, you know this. I'm going to talk about this detail because there are things happening with your money and my money and everybody's money. Está acontecendo com seu dinheiro, com o meu dinheiro, no mundo inteiro, com o dinheiro está acontecendo isso. And we take it for granted. Take for granted. É uma expressão. The children take it for granted. As crianças acham que é nada mais do que normal, certo? De que os pais dão isso, dão aquilo, fazem aquilo. Nada mais do que normal, nada mais. Take for granted. Take for granted. Né? Achar que isso é normal, é isso mesmo. Uma expressão. Take for granted. There are things happening with your money and my money and our money we take for granted. We are not even aware of. Nós não estamos mesmo cientes do que está acontecendo com o nosso dinheiro. We are not even aware of. We are not even aware of. Nem estamos cientes, né? E, de repente, alguém como o Plano Collor, ou agora que, não, a moeda vai ser do mercado comum aqui sul-americano, tá? Então, vai ser tudo igual, o dinheiro, e é seu dinheiro. E o que você pode fazer? Você quer que Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, sei lá que países todos, e o Brasil tem a mesma moeda e tem o mesmo valor. Not fair. Não é justo. Né? There are things happening with your money and my money we take for granted. Some we are not even aware of. Algumas coisas que nem estamos cientes. Possibly, and all this is about to change. All this is about to change. It is about to change. Está prestes a mudar. It is about to change. It is about to change. Está prestes a mudar. And it has to. It has to be. Because we became a globalized world. We became a globalized world. Nós nos tornamos um mundo globalizado. And the money that is used in exchange for our goods, our service, our knowledge, and information has to change as well. And the money, o dinheiro, that is used in exchange, que é usado em troca, for our goods, por nossas mercadorias, our services, nossos serviços, our knowledge, nosso conhecimento, and information has to change as well. Quer dizer, nós recebemos dinheiro pelo quê? Por nosso trabalho, por nosso conhecimento, né? Por nossas informações, né? Tem alguém que sabe lidar com internet, computador, assim, ele vai ensinar, ele vai ser pago por isso, né? O professor que dá aula na universidade, ele vai compartilhar o conhecimento dele, ele vai ser pago por isso, né? Tudo isso, as pessoas dão as energias das pessoas e eles recebem alguma coisa que representa essa energia, que é o dinheiro. Just a minute, let me see. Now, this is important. If you engage in Bitcoin, if you engage in Bitcoin, engage in, comprometer-se com, engajar em, tá? Por exemplo, engagement é um compromisso, também é noivado,
Bem, she is engaged. Ela está comprometida. He is engaged. I have an engagement. Eu tenho um compromisso. You can engage in. Você pode se comprometer com. You can engage in. It determines how it is taxed and how it is regulated and what it means. It determines, tá? Quem lê fala determine, tá? Ninguém vai compreender se falar desse jeito, tá? Determine, o acento cai na sílaba do meio. Determine. It determines how it is taxed. Como são os impostos. Como que era juros? Interest. Né? E como são taxas? Parecido. Taxes. How it is regulated and what it means. So, it is an intangible asset. Asset é um bem. Uma casa sua, até a sua saúde, seu dinheiro, né? São bens. Bens é asset. A-S-S-E-T. Né? Então, Bitcoin is an intangible asset. É um bem que não pode ser atingido. But this is one of the pieces of no, sorry. Okay, Bitcoin has an immense value. Bitcoin tem grande valor, but many people warn. Muitas pessoas previnem. But this is one of the pieces of FUD. Acho que eles falam FUD. FUD. É uma nova sigla. F é fear. U é fear é medo. U é uncertainty, incerteza. E D é... O que meu D? Doubt. Então, medo, incerteza e dúvida. Fear, uncertainty and doubt. É isso que estão se semeando por aí, com fake news, com tudo, está se semeando medo, tá? Medo, incerteza e dúvida. Porque se as pessoas estiverem com medo, incerteza e dúvida, vão ser facilmente manipulados. Então, esse tipo de noticiário, que aqui a gente ainda fala fake news, que são falsas, né? Mas eles chamam de FUD, FUD, F-U-D. Fear, uncertainty, and doubt. You hear people often say that don't understand the technology. You hear people say that don't understand the technology. Então, pessoas que não compreendem a tecnologia, né? E também aqueles que querem que ficamos com medo, eles vão falar, não, olha, esse sistema de Bitcoin, assim, não caia nessa roubalheira, né? Então, porque eles querem espalhar mais incerteza. Analisa, observa, descubra. Tá? They say, well, it has no real value. They say it has no real value. Eles dizem não tem valor real. Well, nothing could be further from the truth. Nothing could be further from the truth. Nada poderia estar mais longe da verdade. Far, longe.
Geralmente, quando nós falamos mais, falamos um ER no fim, né? Como, por exemplo, big, bigger, small, smaller, old, older, velho, mais velho, né? Young, younger, né? Pretty, prettier, linda, mais linda, né? Easy, easier. Então, quando colocamos ER no fim, quer dizer mais. Far, você pode falar farer, mais longe, tá? É correto e você vai ser compreendido. Só que não é muito usado. Usa uma outra forma de falar. Far, further. Então, far é escrito com A, further muda para U-R, T-H-E-R. Further, further. Far, longe. Further, mais longe. Então, de vez em quando você escuta assim, further to our conversation. Mais adiante na nossa conversação. Further in the meeting. Mais adiante na reunião, né? Go a little further. Vai um pouquinho mais longe, né? Então, a palavrinha far, nós já conhecemos dos filmes Far West. O que quer dizer Far West? O oeste longe. Porque se vocês olham o mapa dos Estados Unidos, os imigrantes chegavam na costa leste, tá? E para chegar na costa oeste, tinham de atravessar muita, muita terra, né? Hoje em dia, de você ir da costa leste para a costa oeste, se não me engano, são 3 ou 4 fusos horários, né? Então, isso quer dizer que é bastante longe, né? Well, nothing could be further from the truth. Nada poderia estar mais longe da verdade. Nothing could be further from the truth. Nothing could be further from the truth. I want to share that with you. I want to share that with you. Eu quero compartilhar isso com você, tá? Então, esse share, compartilhar, que vocês devem ter conhecido do WhatsApp, do Facebook, em alguns lugares está escrito share, compartilhar. Então, usa-se muito. Uma amiga minha sempre fala, Elisabeth, I want to share something with you. Eu quero compartilhar alguma coisa com você. May I share something with you? Posso compartilhar? Geralmente, gossip, fofoca. Geralmente ela fofoca. Bitcoin is not a physical coin. Ele já falou que não é uma moeda física, né? It lives in cyberspace. Essa moeda vive no espaço cyber, né? Cyberspace. It lives in the www. O que é www? World Wide Web. O que é web? Teia de aranha. O que é wide? Abrangente. Teia de aranha, abrangente. World, mundo. Então, muitas vezes, para nós compreendermos 3 palavras em seguida, começa pela última. World Wide Web. A última palavra, teia, wide, abrangendo o mundo. World Wide Web. And I don't want to go into the technical aspects in this video. I don't want to go into the technical aspect in this video. Eu não vou entrar no assunto técnico neste vídeo. Mas quem entende de computação, cloud e tudo aquilo, tem um outro vídeo que ele explica a técnica. Mas agora aqui ele não vai entrar no assunto técnica. I will in others. Eu vou em outros. But it is what is called a layer 1. O Bitcoin é chamado de layer 1, camada 1. Tá? E ele, em outro vídeo, explica o que é layer 1. Or base protocol. Base, base. Tá?
a gente fala basic, como se fossem 2 S's, tá? E também a base, você fala como se fossem 2 S's. Base protocol, tá? A mesma coisa a gente fala assim, baseball, tá? Baseball, como se fossem 2 S's. Basically, como se fossem 2 S's. Base protocol. Então, tem 2 jeitos que explicam. Um é chamado de Layer 1, que é um sistema, e um outro sistema que é chamado de Base Protocol, o protocolo básico. In a global distributed network, numa rede globalmente distribuída. In a global distributed network. And that's going to be important here. And this is going to be important here in just a little while. Isso vai ser importante daqui a pouco, quando ele vai explicar em maiores detalhes. Né? Como é muito técnico, tá? Ele vai especialmente explicar. There is a lot of speculation out there. There is a lot of speculation out there. Tem muita especulação a respeito da nova forma de administrar dinheiro. The truth is, we don't know yet. A verdade é, nós ainda não sabemos, tá? Mas we get down to it. We get down to it. We get down, nós vamos para baixo a isto. Isso quer dizer, nós vamos a fundo disso. I'm going to get down on this. I'm going to get down to it, on it. We are getting down to it. Nós vamos a fundo. We are getting down to it. Né? I have to get down to it. Eu tenho de ir a fundo disso. Okay, there's a lot of speculation going on. What is essentially was that the problem with money could be solved through this technological solution. What is essential, o que é o essencial com a Bitcoin, né? Is that the problems with money can be solved. Porque, veja, nós todos não sabemos como nós podemos sair dessa exploração de juros, de thank you, it's me. I don't know about Bitcoin yet, but I know, thank you, a little contribution. Thank you so much. It makes a difference. It makes a difference. One day, I'm going to show you. Talvez um dia eu vou mostrar para vocês que agora tem muito poucas, uma e outra criancinha que quer aprender inglês, mas não tinha nenhum dispositivo. Então, meu técnico de computador, ele me arruma baratinho um e outro dispositivo e a gente também paga para mensalmente poder baixar aula de inglês e coisa de inglês, né? E com pouco dinheiro já se consegue muito. Tá? E mais uma criança tem jeito de aprender inglês. Né? Thank you so much. Thank you so much. Okay. What it is saying, essentially, is that the problem with money can be solved through technological solution. I'm going into those problems here in just a moment. Why is Bitcoin important? Why is Bitcoin important? Por que Bitcoin é importante? Exatamente porque é um comecinho, né? Como o primeiro celular foi uma coisa, né? Muito bem. Depois foi desenvolvido, depois celular com imagem, né? Agora
pode mandar mensagem por escrito, pode mandar fotografia, né? Mas começou com um simples celular. Então, isso também está começando com Bitcoin, mas vão seguir outras modificações. It's important because global economy and global finances are evolving, and Bitcoin, cryptocurrency, digital currencies are the next step in the evolution of money and finances. Então, crypto money, global, let me see, Bitcoin is important. Cryptocurrency, digital currency. O que é global? O que é cryptocurrency? Crypto é por escrito, entende? Então, não tem mais uma nota. Vem por escrito. Transferir tanto dinheiro para sua conta. Pago, né? Só vem por escrito. Tá? Não tem mais a moeda mesmo. Isso é cryptocurrency. Digital currency, a mesma coisa. É dinheiro que é digital. Outra é escrita, outra é digital. Quer dizer, já era escrito, quando se escrevia um cheque, né? Já era cripto, já era dinheiro por escrito. Né? It may not always be Bitcoin. Talvez não seja sempre Bitcoin. It may not be. O que é esse may? Né? It may be. Pode ser. Talvez seja. Né? Então, esse may, lembra que no começo, na pergunta, é com licença posso. May I come in? Com licença posso entrar? May I sit here? Né? May I, quase como com licença, posso, né? Mas também significa conforme, como eu falo sempre, depende das palavras que vêm antes ou depois, muda o sentido. Por exemplo, se eu falo maybe, agora é talvez, pode ser. Maybe, pode ser, né? Maybe it's going to rain. Talvez vai chover. Maybe he's going to pass the test. Talvez ele vai passar o teste. Você vê? Esse maybe, no começo da frase, é talvez, né? Mas, como eu sempre falo, e vocês já perceberam, a tendência é as frases encurtarem, né? Ficar mais curto, mais resumido, né? Então, em vez de falar maybe no começo da frase, só se fala may no meio da frase. Então, se eu falo assim, it may rain, não é tem licença para chover. Talvez chova. He may pass the test. Talvez ele passe no teste. Né? Tá? Então, também, maybe, talvez. Maybe you're right. Talvez você está certo. You may be right. You may be wrong. Você pode estar certo, você pode estar errado. Tá? Então, esse may, no meio da frase, o que dá a ideia? De talvez. Tá? Mas, geralmente, na pergunta, o que é may I? Com licença, posso. Money is a medium of exchange. Dinheiro é um meio de troca. For your energy, pela sua energia que você deu no trabalho, né? When we need goods, quando nós precisamos de mercadorias. When we need services, quando precisamos de serviço de dentista, de médico, né? Tá? Or de eletricista, né? Pedreiro. And when we need information or knowledge. E também quando nós precisamos de informações ou conhecimento de um advogado, de um engenheiro, de um arquiteto, né? Those are the kinds of things that we exchange energy. São essas as coisas que nós trocamos energia for. So that we can receive a payment. Recebemos pagamento
which is for our energy, que é pela nossa energia. If you are working an hourly service, se você estiver trabalhando um serviço horário, or get a monthly paycheck, ou receber um cheque mensal, monthly paycheck, that paycheck is energy. Esse cheque de pagamento por um mês de trabalho representa energia, que você vai comprar comida, outro trabalho de outras pessoas, né? Energy back to you in exchange. Vai voltar energia em troca. In change for your time, for your life. Dinheiro é uma troca de energia pelo seu tempo, pela sua vida. Why? Porque vida é tempo. Tempo é vida. Por isso nós falamos um ano de vida, né? Uns dias de vida, um mês de vida, umas semanas de vida. Vida é tempo. Tá? Tá. Então, vida é energia. Você dá a sua vida para receber dinheiro. Tá? Então, o dinheiro representa o quê? Sua energia. You have expended your time, your life, to produce something. You have expended your time, your life, to produce something. Para produzir alguma coisa. Some good or some service. Alguma mercadoria ou algum serviço. I invite you to think about this, because it applies to everything. Eu convido você para pensar sobre isso, porque se aplica a tudo. And we give different value to money. E nós vamos dar um valor diferente ao dinheiro, quando nós sabemos o que, de fato, o dinheiro significa. That energy we are compensated with, essa energia pela qual somos compensados, is a store of value. É um armazém de valores. O que é dinheiro? Um armazém de valores. You want the energy coming back to you. De alguma forma, o dinheiro, né, é uma forma da energia voltar para você. Em quê? Em comida, em coisas que você precisa para viver. Né? And you want to be able to redeem it at the time of your choosing. You want to be able to redeem it. Você quer ser capaz de recuperá-lo, redeem it, at the time of your choosing. Na hora que você escolher. Né? Você quer gastar o dinheiro. Né? Whether it is a minute or a year from now, seja daqui a um minuto, seja daqui a um ano, or a decade from now, ou se for daqui a uma década, daqui a 10 anos. Né? Por que ele fala isso? Quando você vai então, recuperar essa sua energia, se você a recupera agora, talvez tenha o mesmo valor, R$1.000. Né? Se você põe no banco e deixa lá 2, 3 meses, você já vai conseguir menos que esses R$1.000. E se você deixa 10 anos, você vai conseguir muito menos com esses R$10. Né? But you really want it to be a common measure of value. Você, o que realmente quer, que seja uma medida justa, né, dos valores. Something that is accepted and recognized over time. Something that is accepted and recognized over time. Alguma coisa que é aceita e reconhecida mesmo que o tempo passa. Por isso, tem R$1.000, hoje você quer
que daqui a 10 anos você faça a mesma coisa ou mais com esses R$ 1.000, mas não que não tenha mais valor. Né? Let's see, more here. Let me give you some examples of kinds of money and imperfect money. Romans began using coins. Os romanos começaram a usar moedas. Made of precious metals. Feito de metais preciosos. They were imperfect coins. Eram moedas imperfeitas. Each one was made individually. Cada moeda foi feita individualmente. And the coins could be shaved. As moedas podiam ser raspadas. O que mais é shave? Fazer a barba. Né? Shaving, fazer a barba. Né? E o que é shave? Então, as moedas, foram todas feitas à mão, uma diferente da outra, né? Tá? E elas podiam ser raspadas. So, the person could get a little bit from one coin and from another, and pretty soon they had gold. Então, a moeda passava por alguém, a pessoa raspou um pouquinho, tirou um pouquinho de ouro, mas continuou a moeda com aquele valor que estava imprimido na moeda. A outra pessoa também raspou um pouquinho da moeda, tá? Do ouro. E eles foram juntando esse pó de ouro, foram juntando, né? Mas a moeda continuou com aquilo que estava impresso, o valor, né? Então, você vê, o truque com o dinheiro é antigo. Copper coins were used because they were a little more standardized. Copper coins, moedas de cobre, were used because they were a little more standardized, patronizados. In some of the Asian countries, começou nos países asiáticos. That is why American coins, when they were gold and silver, as moedas americanas quando eram ouro e prata, on the edge they had little ridges. Em redor havia pequenos gravações, tracinhos gravados. Ridges seriam assim, nem sei como ridge também tem afundamentos. Então, vocês veem que em redor das moedas, muitas vezes tem assim um zigue-zague, né? Não é uma beira lisa, porque se originou naquele tempo que as pessoas sempre raspavam um pouquinho de ouro de cada moeda, né? Antes de passar adiante, né? So, they couldn't be shaved. As moedas não podiam ser raspadas. But gold coins are not that portable. Moedas em ouro não são fáceis de transportar. Paper money is what we are using right now. Dinheiro em papel que nós estamos usando agora mesmo. And their problem as well. E o problema de dinheiro em papel. Just a minute. Ok, I will go into. Eu também vou discutir qual é o problema do dinheiro em papel. Just a minute. I don't give all. Eu não estou dando tudo que ele fala, com muitos detalhes. E as frases são as frases importantes. If you want to cash a lot of money, se você quer retirar, né, uma grande quantidade de dinheiro, or if you want to withdraw,
Draw é puxar. D-R-A-W, draw. Tá? Retirar dinheiro do banco, fala-se muito withdraw. Retirar com withdraw. Withdraw é retirar dinheiro do banco. Tá? If you want to withdraw more than a certain amount, mais do que uma certa quantidade of your money, you may be prohibited. Você pode te proibir. Você tem $1 milhão na conta, você quer tirar 1 milhão? Não, proibido, não pode tirar 1 milhão de dinheiro. Quer dizer, mandam no seu dinheiro. Tá? You will definitely be required to fill out forms. Vai ser exigido que você preencha formulários. Fill out forms. You will be required. Será exigido, né? You will be required to fill out, preencher, about who you are, quem você é, where that money is going to, onde que vai esse dinheiro, and things like that, e coisas assim. So, it can be portable, but it's not easy. Você pode portar, levar dinheiro, mas não é fácil. The big problem for money to be valued, it has to be in limited supply. O grande problema para o dinheiro ter valor tem de ser em fornecimento limitado. And that is where the big problem is coming in for most currencies in the modern world today. E é daí que vem o maior problema para a maior parte de moedas no mundo moderno. Porque to be valued, it has to be in limited supply. Para o dinheiro ter valor, ele tem de estar num fornecimento limitado. There was a time there was a time, havia um tempo, and this is before some of you were even born. There was a time. This is even before some of you were born. Even before. Até antes, mesmo antes. Even dá uma ênfase, né? Então, havia um tempo, talvez até antes que você nascer, when the US dollar was backed up by gold. The US dollar was backed up. O que é back up? Um apoio. Sometimes you see the police, we need backup, we need backup. Vocês veem filme com a polícia, nós precisamos de apoio. Ou eu falo assim, I back you up, I back you up. Eu te dou apoio, certo? Ok? So, okay, there was a time, and this is before some of you were even born. There was a time when the US dollar was backed up by gold. O dólar americano foi apoiado por ouro. I remember when I was a kid. Eu me lembro quando era um garoto. I had $1 bill. Eu tinha uma nota de $1. And the top said, e lá em cima da nota disse, Silver Certificate, certificado em prata, que esse mesmo dólar em papel valia uma moeda em prata. I could take it down to the bank. Eu podia levar no banco. And I could give them my paper. Eu podia dar meu papel para o banco. And they would give me an ounce of silver. E eles me davam 1 onça
em prata. A silver dollar, $1 em prata. Ounce, uma onça, ounce, são 28 gramas, né? In 1971, all that stopped. Em 1971, tudo isso parou. The then president, o então presidente, the then president Nixon, decoupled the US dollar from gold. Couple é um casal. Decouple, separar o casal. Ele separou os dois, o dólar do ouro e da prata. And when he did that, he changed the financial system. Quando ele fez isso, ele mudou o sistema financeiro of the USA and the world. Ele mudou o sistema financeiro dos Estados Unidos e do mundo. And we are now paying the price for that. We are now paying the price for that. Nós estamos pagando o preço por isso. Porque isso de que tinha de se ter o valor equivalente em ouro, o que se tinha em papel, em moeda papel, também foi na Inglaterra, na Alemanha e muitos outros países, né? Mas quando o Nixon abolia nos Estados Unidos, se aboliu no mundo inteiro. Então, o país só podia fazer dinheiro papel, imprimir dinheiro papel, tanto quanto o país tinha ouro. Tá? Para sempre, todo papel poder ser substituído por ouro. Until that time, até essa hora, every dollar was backed up. Todo dólar foi apoiado by an ounce of precious metal, por uma onça de metal precioso. Right now, nothing is backing up the dollar. Right now, nothing is backing up the dollar. Agora mesmo, nada está apoiando o dólar. It is by trust. É só pela confiança. By agreement. Nós concordando com... Então, só tem um pedaço de papel e vale. We trust that the government is good for the currency. We trust that the government is good for the currency. Nós confiamos que o governo corresponde à moeda. So, in the old days, antigamente, rather than carrying a pocket full of gold, antes do que, de preferência do que, esse rather, R-A-T-H-E-R, quer dizer, de preferência, por exemplo, I would rather stay. Eu prefiro ficar. Would you rather go? Você prefere ir, tá? Pode falar prefer, até mais chique, mais bonito, tá? Mas vocês vão ouvir é o rather. Então, alguém pergunta assim, would you rather? O que quer dizer would you rather? Você prefere. Agora, se fala assim, I'd, não se fala would, se fala I'd rather go. Eu prefiro ir. I'd rather stay. She would rather. She'd rather. He'd rather. Agora, se tem assim, my friend would rather. My mother would rather. Tá? Prefere. Tá? So, in the old days, rather than carrying around a pocket full of gold, de preferência de carregar um bolso cheio de ouro, it was much easier to carry the paper. Ficou muito mais fácil de carregar o papel. When you exchanged that paper, everybody knew what was behind the paper. Todo mundo sabia o que estava por trás daquele papel. You could redeem your paper for gold.
você podia reaver pelo seu papel ouro, anytime, qualquer hora. People rarely did it. As pessoas raramente fizeram isso. But you could. Mas você podia. Now, this has not been possible since 1971. Isso não é possível desde 1971. It's just now. So, então, se você tinha o ouro, provavelmente não sofria com a inflação. O ouro mantinha seu valor, né? Tá? E se o papel representava ouro, tá? Então não tinha inflação, porque valia sempre tantas gramas de ouro. Tá? Let me see what's the time. Okay. Let me see, there's still a lot. Okay, então, what he wants to show us, o que ele nos quer mostrar, as always happens on Saturdays today, once more, we had a couple of very good English live classes. Thanks a lot to you, Elisabeth and Juliana, for your help to us all. Till next Saturday. Thank you, Adair. Julio says, you can also refer withdraw as someone leaving, yes, a project, competition, activity. For example, she withdraw from the race. Yes, retirar-se ou retirar alguma coisa. Thank you for the help, Julio says. Thank you for the help. It's me. May I share something with you? I love your way of to teaching us English, even I don't know anything about Bitcoin. Yeah. Yeah. You see, you don't have to know. Gente, vocês não têm de saber sobre Bitcoin. O que o GREGG BRADEN quer dar nesse vídeo é o seguinte, gente. A gente não se conscientizou porque a gente sabia que não podia fazer nada. Mas nós fomos prejudicados, praticamente roubados do nosso fruto do trabalho, né? Do nosso dinheiro em todos os países. O tempo todo, o sistema está falido. Está falido porque não é bom para o povo, não é bom para a gente. E em muitos lugares isso começa a mudar, tá? E Bitcoin, né? Muita gente aplicava o dinheiro em ouro ou em outras coisas, porque não perdia o valor, né? Mas tendo em dinheiro, embaixo do colchão ou no banco, seja onde for, simplesmente perdia valor, né? Então, com Bitcoin e bancos, vamos dizer, de www, né? Virtuais, né? Pode ser que isso muda, porque já tem alguns bancos virtuais que você não paga nada pela transferência, por ter cartão, ficou mais econômico, tiram menos dinheiro da gente, né? Só que a gente ainda tem mais confiança que sabe, o banco tem esse prédio, tem esse, fica por aí, né? Então fica meio incerto. Então o que o GREGG BRADEN quer fazer é vai se familiarizando, pega uma ideia, você não tem de conhecer todo o sistema financeiro, mas saber que quais são as vantagens, quais são os riscos. Então ele vai nos falando. Ele fala, por exemplo, o risco da Bitcoin é o seguinte, enquanto tiver internet, Bitcoin está seguro. Se vier um asteroide bater, acabar com a internet, uma coisa, mas também acabam muitas outras coisas, né? Tá? Então, é só para nós, quando vemos, não chega de ser explorado
tem um outro jeito que nós somos menos explorados, vamos naquilo. Né? Então, para já ter uma ideia, né? É só isso. Entender tudo de Bitcoin vai ser um pouquinho difícil, ok? Alright? Então, próxima aula, mais um pouquinho de Bitcoin e depois vamos para outro assunto, tá? E, por favor, se alguém fez o grounding, ou soube que alguém fez, se teve resultado, please let me know. Please let me know. Por favor, me deixe saber. Tá? I would like to know. Because for me, it is good. I started, eu comecei, né? Eu não posso ir na praia todo dia, apesar que tem poucos quilômetros daqui, mas não dá para ir. Mas uma vez por semana eu entro com os pés no mar, não entro inteirinho, porque o mar de Florianópolis é geladinho, né? Mas eu tenho uma horta e tenho um jardim, então eu jogo um pouquinho de água com a mangueira, molho a terra, fico pisando em cima, ponho minhas mãos, né? Tem uma escada de pedra natural, né? Que está crescendo musgo, então eu piso em cima e o que eu percebo? Eu me sinto melhor. O que faz esse grounding? Ao retirar do corpo a energia estática e fazer receber energias boas da Terra, acaba com tudo que é inflamação. Tá? Então, se acaba com inflamação, acaba com dores, 70%. Ele diz 70% da inflamação e das dores terminam com o grounding, tá? Porque foi descoberto isso recentemente, porque até 20 anos atrás ele pesquisou em diversas universidades e hospitais e laboratórios qual é a causa da dor. Não havia nada. Aí ele, com cientistas, assim, eles pesquisaram e descobriram a causa da dor é inflamação. Qual é a causa principal de inflamação? Eletricidade estática. E hoje nós recebemos muita, tá? Mais do que antes, tá? Sempre a gente recebia, tá? Porque está em todo lugar, tá? Mas hoje, segurando o celular na mão, ficando em frente de uma tela, talvez o micro-ondas, tem muitos lugares, simplesmente está sentado ao lado de uma tomada, ao seu lado tem uma tomada elétrica, está saindo eletricidade. Tá? Você põe uma garrafa de água perto de uma tomada, a água vai ficar com eletricidade. Tá? Então, toda hora nós... E tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo, o corpo aproveita alguma coisa, mas a gente tende sempre... Você bebe, faz xixi. Você come, faz cocô. Você inspira, você expira. Tá? Nós somos atravessados por luz, luz entra no nosso corpo, a luz sai, outra vez a gente não vê, mas sai em forma de aura. Então, certas fotografias hoje já mostram direitinho que tipo de energia sai, que tipo de luz sai do nosso corpo, não é? E como nós recebemos muita eletricidade, e esse excesso e toda a eletricidade, como é que nós colocamos fora do corpo? Estar em contato com a terra, tá? E de preferência úmida. Tá? A água conduz energia. Tá? So that's what I know. Também eu vi pela internet, mas eu já anos atrás eu li uma vez um livro de um padre que falou sobre cura natural, que chamava K-N-E-I-P, Kneipp, em alemão Kneipp, né? Ele fazia cura Kneipp. O que era? As pessoas de manhã, enquanto tinha sereno, na grama, elas andarem na grama. Né? De tarde, ele molhava com esguicho, uma coisa assim,
e andavam 2 vezes por dia, as pessoas caminhavam, dançavam, faziam ginástica, tudo em cima de grama molhada. E o que houve? Muita coisa melhorou. Porque, né? Então, eu soube disso 50 anos atrás, 60 anos atrás. Se vocês olham na internet, KNEIP, tá? Talvez vocês encontrem uma coisa. Ai, vamos ver. Talvez cura. Ai, ou talvez pode ser tratamento. Não sei se existe, porque eu recentemente eu vi, mas eu vi no Google no alemão. Então, eu não sei se existe em português, mas, em todo caso, esse padre, já 50 anos atrás, já percebeu isto, que diminui a dor, porque diminui as inflamações. Tá? Ok? Então, se alguém mais experimentou o grounding, ou sabe de alguém que experimentou e teve algum resultado, please let me know. Please let me know, porque eu também quero saber se eu transmito a coisa certa para vocês, tá? Thank you. See you next Saturday.